Se este vídeo chegou até você, não foi por acaso. Às vezes, a vida nos tira pessoas para que possamos enxergar o nosso verdadeiro valor. Mas o mais curioso é isso. Quem não te valorizou, sempre percebe isso tarde demais. Hoje você vai entender exatamente como essa virada acontece. Então vamos ao vídeo. Lição 9. Feche os olhos por um momento e lembre-se das palavras de Marco Aurélio. O que está destinado a você encontrará o caminho até você. Agora respire fundo, porque hoje você vai entender como o silêncio, quando aliado à sabedoria estoica, revela verdades que ninguém ousa confessar. Este é um caminho para perceber, de forma silenciosa, quando sua ausência começa a pesar no coração de quem não soube te valorizar. Primeiro, observe a inquietação nas atitudes. Epicteto dizia que o que incomoda alguém não é o fato em si, mas o julgamento sobre ele. E quando você se afasta, o julgamento deles muda. A mente deles começa a revisitar aquilo que antes ignoraram. Segundo, há o retorno inesperado. Sêneca ensinava que o tempo revela tudo. E o tempo, quando você se afasta, mostra a eles o que realmente perderam. Terceiro, você percebe o desconforto no silêncio deles, porque agora eles sentem o mesmo silêncio que antes você carregava sozinho. Quarto, surge a tentativa de chamar sua atenção de forma indireta, como curtidas antigas, mensagens vagas ou lembranças aparentemente inocentes. Marco Aurélio chamaria isso de pequenas sombras da consciência. Quinto, você nota que eles começam a te observar de longe. A ausência cria contraste, e o contraste cria saudade. Sexto, a vida deles inicia uma busca por algo que substitua o que você representava. E quando não encontram, começam a perceber o seu verdadeiro valor. Sétimo, eles se incomodam com sua paz, porque nada dói mais em quem te perdeu do que ver você florescer sem eles. Oitavo, surge a nostalgia. Pequenos detalhes, que antes passavam despercebidos, agora se tornam lembranças insistentes. Como dizia Sêneca, a ausência desperta o amor. Nono, eles começam a demonstrar arrependimento através de atitudes e não palavras, porque quando a ausência dói, a linguagem muda. Décimo, e o mais poderoso, eles percebem que não têm mais acesso ao seu mundo. E é aí que o peso da sua ausência se torna insuportável. É quando eles finalmente entendem que o silêncio que você mantém não é vingança, mas evolução. A verdade é que sua ausência dói quando sua presença valia muito. E como ensinava Epicteto, nenhum homem é livre até que aprenda a dominar a si mesmo. E você, ao se afastar com dignidade, mostra exatamente isso: domínio, força e valor. Quem não te valorizou antes, agora enfrenta o próprio eco. E nesse eco, eles finalmente ouvem o que ignoraram, você. Lição 8. Quando o silêncio começa a falar por você. Existem momentos na vida em que você não precisa dizer absolutamente nada. Basta silenciar, respirar e deixar que o tempo faça o trabalho que antes você tentava resolver com palavras. Marco Aurélio dizia que o silêncio é uma forma de grandeza. E é justamente nessa grandeza que você começa a perceber como o silêncio age como uma arma invisível, revelando verdades que ninguém admite em voz alta. Quando você se cala, quem te subestimou começa a ouvir o próprio interior. E ali é onde mora a inquietação, porque o silêncio, diferente das palavras, não pode ser rebatido, confrontado ou ignorado. Ele apenas existe, firme, constante, marcante. Sêneca ensinava que o silêncio pode ser mais impressionante do que qualquer discurso. E você passa a perceber isso quando sua ausência pesa mais do que sua presença. É no silêncio que eles começam a interpretar tudo aquilo que antes não viam. Cada gesto seu, cada memória, cada detalhe da convivência ganha um significado novo. Não é magia, é contraste. Quando o barulho da sua tentativa cessou, a mente deles ficou exposta ao vazio. E esse vazio é exatamente o espaço que você ocupava. O silêncio também expõe a verdade emocional deles. Se eles se incomodam, sentem. Se ficam inquietos, importam-se. Se tentam preencher o espaço, é porque esse espaço não era tão pequeno quanto pensavam. Epicteto dizia que nada revela mais a natureza de alguém do que sua reação ao que perde. E é isso que acontece. Seu silêncio vira espelho. E no final, você percebe que o silêncio não foi fuga, foi força. Não foi ausência, foi autocontrole. E nesse autocontrole,
Você descobre que quem realmente perdeu não foi você. Foram eles, que só aprenderam a valorizar quando já era tarde demais. Lição 7. A arte de se tornar inesquecível. Há uma diferença entre ser notado e ser inesquecível. Marco Aurélio nos lembra que a verdadeira grandeza reside na constância do caráter e na força interior. Quando você cultiva sua mente, sua presença e sua dignidade, mesmo sem esforço, tudo ao seu redor percebe o valor que antes ignorava. Tornar-se inesquecível não é sobre palavras, é sobre postura, silêncio e ações consistentes. Quando você decide viver com integridade, mesmo quem não valorizou no passado, sente o peso da ausência. O estoicismo ensina que não devemos lutar pelo reconhecimento alheio, mas a própria evolução gera respeito involuntário. Sêneca dizia: a melhor vingança é o próprio crescimento. Cada conquista silenciosa, cada passo dado com disciplina, cria um contraste impossível de ignorar. Eles começam a notar pequenas mudanças. A calma que você mantém, o autocontrole diante das provocações, o sorriso que não depende de aprovação. Epicteto ensinava que a liberdade está em dominar-se a si mesmo. E nada revela mais a liberdade do que não depender da validação de quem te subestimou. O poder de ser inesquecível está no invisível, em não reagir a provocações, em se ausentar quando esperado, em manter-se íntegro, mesmo quando pressionado. A ausência é o quadro, e suas ações silenciosas são a pintura que fica gravada na memória de quem te perdeu. Com o tempo, eles percebem que nada poderia substituí-lo e que a falta que sentem é proporcional ao valor que ignoraram. Tornar-se inesquecível é um ato estoico de força interior. Não se trata de impressionar, mas de ser fiel a si mesmo. E no final, entende-se que a verdadeira memória que deixamos nas pessoas não é sobre o que falamos, mas sobre quem realmente fomos, firmes, íntegros e imperturbáveis. Lição 6. O poder do arrependimento silencioso. O arrependimento silencioso é uma das armas mais poderosas da vida. Marco Aurélio nos lembra que o que é perdido, perdido está para sempre. Não tente mudar o passado, mas aprenda com ele. E é exatamente isso que acontece quando você se afasta de quem não te valorizou. Eles percebem em silêncio o peso da própria falta. Sêneca dizia que a dor de perder é uma das formas mais puras de reconhecimento tardio. Quando você mantém sua dignidade, não há palavras que expressem o que eles sentem. Apenas gestos, olhares e pensamentos que mostram que perceberam tarde demais o que tiveram. O arrependimento silencioso nasce do contraste. Eles lembram de momentos ignorados, palavras não apreciadas, atenção desperdiçada. Epicteto nos ensinou que não são os eventos que nos perturbam, mas nossas interpretações deles. E nesse caso, a interpretação deles muda lentamente, sem que você precise intervir. Você percebe que eles tentam preencher lacunas, revisitar lembranças, procurar sinais. Cada passo seu em direção à evolução pessoal faz com que a ausência se torne cada vez mais pesada. O arrependimento silencioso é mais doloroso porque não há confronto, apenas percepção. E nesse espaço, você entende a força do autocontrole. Não há necessidade de explicar, exigir ou se justificar. O tempo e sua própria evolução são mais impactantes do que qualquer palavra. Quando finalmente se dão conta do que perderam, a frustração é inevitável, mas para você, o aprendizado é libertador. Você não buscou vingança, apenas viveu com integridade, e a consciência deles agora carrega o peso do que ignoraram. Este é o poder do arrependimento silencioso. Ele é natural, inevitável e totalmente guiado pela sua sabedoria e disciplina estoica. Lição 5. A ausência como reflexo de força. A ausência, quando bem utilizada, revela mais do que 1000 palavras. Marco Aurélio dizia: a verdadeira grandeza consiste em ser capaz de se manter firme, mesmo quando tudo ao redor se desfaz. Ao se afastar de quem não te valorizou, você mostra força, autocontrole e clareza de propósito, e isso não passa despercebido. Sêneca nos lembra que a vida é curta, e a maior perda é gastar energia com quem não reconhece seu valor. Quando você escolhe se ausentar, deixa que o vazio fale por você, e o vazio é poderoso.
Ele obriga quem antes ignorava a confrontar suas próprias falhas. A ausência cria contraste. Epicteto ensinava que o que realmente importa não é o que os outros fazem, mas como reagimos a isso. E a reação mais impactante é simplesmente não reagir, seguir sua vida e evoluir. É nesse contraste que a percepção do valor perdido se torna inevitável. Você nota pequenas mudanças, olhares mais atentos, tentativas sutis de contato, lembranças que ressurgem de repente. Não é coincidência. É a mente deles tentando preencher o espaço que você deixou, percebendo o que nunca tiveram. A ausência também ensina você a se valorizar ainda mais. Quando não depende da aprovação alheia, cada gesto, cada conquista e cada momento vivido com integridade refletem sua força. A disciplina emocional é um espelho e quem observa percebe isso sem precisar que você diga uma palavra. E é nesse silêncio que o respeito se forma, o arrependimento se instala e a consciência deles finalmente reconhece. Perder você não foi trivial. É a lição estoica mais profunda, o autocontrole e a própria evolução falam mais alto que qualquer confrontação. Lição 4. O silêncio que impacta mais que palavras. Há momentos em que o silêncio diz mais do que qualquer discurso. Marco Aurélio nos lembra que a grandeza de um homem se revela em sua tranquilidade, diante do que não pode controlar. Quando você permanece calmo e silencioso, mesmo diante de quem não te valorizou, o impacto de sua presença invisível se torna impossível de ignorar. Sêneca dizia: o silêncio é a alma que observa. E quando você se ausenta, não é vingança, é simplesmente consciência plena de si mesmo. O silêncio força quem antes menosprezou a encarar o próprio comportamento, a sentir a falta de algo que acreditavam ser banal. Epicteto ensinava que não somos perturbados pelas coisas, mas por nossas opiniões sobre elas. E aqui, o silêncio é a opinião mais clara. Você não se rebaixa, não implora, apenas permanece firme em seu valor. Eles começam a notar pequenos detalhes. Cada gesto seu que antes passava despercebido, cada conquista silenciosa, cada momento em que você segue seu caminho sem depender deles. O silêncio cria contraste, e nesse contraste nasce a percepção do valor que ignoraram. O silêncio impacta porque é constante, imutável e elegante. Não precisa de explicação, não precisa de justificativa. É firmeza pura, autocontrole absoluto e uma demonstração de que você evoluiu além de quem não te valorizou. E no final, a ausência e o silêncio se tornam um espelho. Eles veem o que perderam, enquanto você apenas segue crescendo. É a lição estoica mais poderosa. Nada impressiona mais do que quem se mantém íntegro e sereno. Lição 3. A percepção do valor perdido. A ausência tem um efeito invisível, mas poderoso. Ela revela o valor que antes era ignorado. Marco Aurélio dizia: não desperdice sua energia com o que não está sob seu controle. Quando você se afasta de quem não te valorizou, a única coisa que controla é a sua própria presença e postura. Sêneca nos lembra que a perda revela o que nunca foi devidamente apreciado. Ao manter-se firme e calmo, você permite que o outro veja claramente a diferença entre quem você era e o que eles têm agora. Não há necessidade de explicações, palavras ou confrontos, apenas a sua integridade em ação. Epicteto ensinava que a liberdade vem do domínio sobre si mesmo. O domínio sobre si mesmo se manifesta quando você percebe que não precisa correr atrás de aprovação. Sua ausência cria espaço para que o arrependimento brote de forma silenciosa e inevitável. Você observa sinais sutis, olhares mais atentos, mensagens que surgem do nada, tentativas de contato disfarçadas. Tudo isso é o reflexo da percepção tardia do que perderam. Quanto mais você cresce e evolui, mais forte se torna esse efeito. A percepção do valor perdido não é imediata. Ela surge aos poucos, em silêncio, em pensamentos e lembranças. Quanto mais controlada e equilibrada for a sua postura, mais impactante será. E no final, você percebe que não precisou forçar nada. Sua ausência, sua calma e sua evolução falaram mais alto que qualquer tentativa de convencer alguém. Quem não valorizou, agora sente a falta do que nunca soube reconhecer. É a prova estoica de que a força interior, o autocontrole e a integridade
são sempre mais poderosos que palavras, vazias ou tentativas desesperadas. Lição 2. O contraste que desperta arrependimento. O contraste é uma das ferramentas mais sutis, porém mais poderosas da vida. Marco Aurélio dizia: a percepção da diferença entre o que é e o que deveria ser revela a verdade da existência. Quando você se afasta de quem não te valorizou, cria um contraste claro. A ausência mostra tudo o que antes passava despercebido. Sêneca nos lembra que o arrependimento nasce da consciência tardia do que se perdeu. O contraste entre sua evolução e a postura deles evidencia exatamente o que ignoraram. Não há palavras que consigam transmitir o impacto do que não está presente. Apenas a própria ausência demonstra. Epicteto ensinava que a tranquilidade interior é invencível. Quanto mais firme você permanece em sua paz e equilíbrio, mais forte se torna o efeito do contraste. Eles percebem que não podem controlar você, não podem te ter à mercê das próprias vontades, e isso provoca uma inquietação silenciosa. Você nota sinais, tentativas de contato discretas, lembranças inesperadas, olhares de reconhecimento tardio, a percepção do valor perdido, emergindo lentamente, de forma inevitável, sem você precisar intervir. O contraste também fortalece você. Ao perceber que sua ausência gera impacto, entende-se que a evolução pessoal e a integridade são sempre mais poderosas do que confrontos diretos. No final, quem não soube te valorizar se depara com a realidade. A distância não diminui sua importância, pelo contrário, revela que você sempre teve valor. E a lição estoica é clara: o contraste não é vingança, é consequência natural de quem vive com autocontrole, dignidade e força interior. Lição 1. A transformação silenciosa. A transformação silenciosa é a mais poderosa de todas. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece quando se mantém firme diante da adversidade. E é exatamente isso que acontece. Quando você se afasta de quem não te valorizou, sua evolução se torna evidente sem precisar de palavras. Sêneca nos ensina que o verdadeiro valor se revela na constância do caráter e na serenidade da mente. Cada passo seu em direção à disciplina, ao autocontrole e à dignidade constrói uma transformação que é impossível de ignorar. Quem antes não percebeu seu valor, agora se depara com sua grandeza. Epicteto afirmava: não permita que a opinião dos outros guie sua vida. Seja senhor de si mesmo. Ao viver de acordo com essa filosofia, você mostra força e independência, e a ausência se torna um reflexo natural da sua liberdade interior. Eles sentem o impacto dessa transformação silenciosa. Olhares atentos, arrependimento velado, pequenas tentativas de reaproximação. Tudo acontece sem que você precise interferir. A dor da ausência é o reconhecimento tardio do que não souberam valorizar antes. O silêncio se torna eloquente, sua postura admirável. Você não buscou reconhecimento, mas sua integridade e crescimento falaram mais alto do que qualquer palavra poderia. E ao final percebe-se a lição estoica definitiva: quem não te valorizou perdeu. E você, através da transformação silenciosa, ganhou liberdade, autocontrole e força. A vida, quando guiada pela sabedoria estoica, demonstra que a ausência, aliada à evolução pessoal, é a forma mais eficaz de ensinar valor. É nesse processo que se revela a essência do estoicismo. A verdadeira vitória não é convencer os outros, mas dominar a si mesmo e mostrar de maneira silenciosa que a própria ausência é um espelho da grandeza interior. Se você sentiu a força dessas lições, não deixe o silêncio passar em vão. Curta este vídeo para reforçar seu autocontrole e evolução pessoal. Compartilhe com quem precisa aprender o valor da ausência e do respeito. E se inscreva no canal para continuar dominando a arte de se tornar inesquecível.